Aeroporto, check-in feito, Congonhas, São Paulo, evento da Trek. Cheguei aqui no hotel, tô aqui no Transamérica Faria Lima. Engraçado, quando eu morei aqui em São Paulo em 2009 para 2010, eu morei neste hotel aqui, que é um flat, eu morava nesse flat aqui, que, se eu não me engano, era no 302, que é logo aquela portinha ali do lado. Aí reservaram o hotel aqui pra mim nesse hotel, só que eu tô no outro quarto aqui, no terceiro andar mesmo, só que, bom, boas lembranças da época aqui de São Paulo. Eles deram uma reformada no quarto, que na época tinha uns negócios aqui assim. Minha bicicleta lá no outro flat ficava encostada aqui. Aqui é a cozinha, banheirinha. Aí a rotina aqui na época era essa, acordar 4h45 da manhã para ir pedalar na USP, a USP não é longe daqui. E essa era a vida de São Paulo. Saindo aqui do hotel, indo para o restaurante encontrar o pessoal da Trek para a gente conhecer a nova Trek Madone com freios a disco. O lançamento agora vai ser, não sei se ele é amanhã ou sábado, mas a gente já vai lá conhecer a bike, então bem legal. Bom, povo, então voltei aqui pro hotel pra gente falar dos detalhes técnicos da nova Madone SLR. Confesso pra vocês que inicialmente eu achei que eles iam fazer simplesmente a réplica da Madone antiga com freio a disco, que eles iam só fazer as alterações necessárias para que se colocasse o freio a disco, que geralmente é um reforço tanto ali do chainstay quanto da parte do garfo, e como o modelo anterior tinha aquelas asinhas para encaixar o freio dianteiro ali, que eles iam tirar aquilo e tal, mas na verdade foi uma mudança bem mais radical do que eu estava imaginando. Primeiro que fazendo um disclaimer, digamos assim, uma ressalva, que eu gosto muito dessa bicicleta, eu tenho a Madone há alguns anos já, e eu acho ela a bicicleta aero, que é a minha bike, assim, é a bike que eu comprei, que eu gosto, que eu tenho ela como a minha bicicleta predileta. Então, saibam que eu gosto da bike na hora que vocês forem ouvir, mas eu vou tentar passar as informações da forma mais técnica e mais imparcial possível, né? Mas só avisando que é a bicicleta que eu tenho um gosto muito grande por essa bicicleta. Então, principais mudanças da bicicleta. Além de ter a questão do freio a disco, ou seja, você tem essa versão agora com a possibilidade de ter o disco, mas também vai ter a possibilidade com freio no aro, daqui a pouco a gente fala disso. O que eu sempre gostei, o que eu sempre achei bastante interessante da Madone é que ela é meio que a única bicicleta do mercado que tem essa opção de ser uma bicicleta aero confortável. Geralmente são coisas meio incompatíveis, você tem uma bicicleta aerodinâmica e confortável. Como eles têm a tecnologia do ISOSpeed, que é uma tecnologia de suspensão traseira, digamos assim, numa bicicleta aero, eles conseguiram as duas coisas, tanto do ponto de vista de aerodinâmica, uma performance aerodinâmica excelente,
quanto você ter uma bicicleta confortável. Então você tem o melhor dos dois mundos. De acordo com eles, o pessoal da Trek, o desenvolvimento da Madone foi focado em peso, aerodinâmica e conforto. O discurso deles é justamente essa, que é uma bicicleta que você junta as três coisas. Nem ela é só leve, nem ela é só aerodinâmica e nem ela é só confortável. Eles tentaram fazer uma bicicleta que junta essas três coisas. A parte do estudo aerodinâmico, eles utilizaram o CFD, lá que é o Computational Fluid Dynamics, que é o Dinâmica dos Fluidos Computacional, a tradução, que é um software de computador que eles fazem a análise de milhões de variáveis, fazendo essa projeção de como seria a aerodinâmica da bicicleta. Depois eles validam isso tanto em testes de mundo real como em testes de túnel de vento. Eles usaram o túnel de vento de baixa velocidade de San Diego para fazer a validação. Um diferencial que a Trek fazia nos estudos dela é que eles sempre botavam, tanto no modelo de computador quanto no túnel de vento, sempre um manequim representando o ciclista em cima e duas garrafas na bicicleta, o que mostrava realmente a situação real da bicicleta. De acordo com eles e os números que eles trouxeram aqui, eles conseguiram, mesmo essa bicicleta tendo freio a disco, ela ficou um pouquinho mais aerodinâmica do que o modelo anterior. Foi bem pouco, eu não sei se no gráfico vocês estão conseguindo ver, mas é a diferença entre a linha azul e a linha mais avermelhada. Então vocês podem ver que é praticamente uma em cima da outra, sendo que a azul é um modelo antigo e a vermelha é o modelo atual, isso das projeções aí de performance aerodinâmica. E de acordo com eles, o resultado aqui que eles tinham como meta de atingir, vou até ler aqui para vocês, os números finais da nova Madone mostram uma média de 3.216 gramas, esse é o atrito em gramas gerado pelo ar na bicicleta ao longo de uma amplitude de menos 12,5 a 12,5 graus. O que é isso? Esse menos 12,5 e 12,5 graus é meio que a resultante dos vetores ali do vento que incidem na bicicleta. Porque por mais que você tenha vento lateral, como você está andando para frente, a resultante disso é meio que na diagonal. Então os estudos mostram que esse menos 12 e o mais 12 é mais ou menos a resultante que você tem em praticamente todos os cenários de você pedalando. Então, entre esses menos 12 e mais 12, você teria 1.216 gramas de atrito médio entre essas situações. A Madone atual são 3.202, então é uma diferença aí muito pequena, você vê, 16 vai dar 6 gramas de diferença, mas é um pouquinho mais aerodinâmica, apesar de ter o freio a disco. Então, mesmo com o acréscimo, o prejuízo aerodinâmico do freio a disco, ela conseguiu ficar um pouco mais aerodinâmica. A questão do peso foi até legal, eles mandaram com as alterações que eles fizeram, freio a disco, eles mandaram uma planilha aqui com cada pecinha, cada porca, parafuso da bicicleta, deste modelo aqui, que é o SLR 9, se eu não me engano, que é o modelo top de linha deles aqui, que é 7.405 gramas, ou seja, 7 quilos e 400. O quadro dela tá bem leve, tá com 870 gramas. Ela, quadro mais o garfo, tá 1.100 e poucas gramas. Então tá bastante leve mesmo, e a bicicleta completa 7 quilos e 400, o que é um peso realmente bem interessante. Inclusive eles fizeram uma configuração dela aqui, que é a bicicleta sem pintura, com avanço rebaixado, espaçadores, que eles conseguiram deixá-la com 7 quilos. Agora, uma parte que ficou bem interessante mesmo, que é a parte do conforto. A parte do você estar confortável em cima da bicicleta, ela é bastante importante, porque não adianta nada você ter uma bicicleta muito aerodinâmica, mas uma bicicleta desconfortável que depois de você pedalar 80, 100 km, você vai estar se sentindo mal em cima da bicicleta. Então não adianta nada você ter aerodinâmico, você não está conseguindo fazer força porque você está desconfortável em cima da bicicleta. E a Trek tem o sistema do ISOSpeed. E o ISOSpeed nessa nova Madone veio assim completamente diferente do sistema que você tinha anteriormente. Antes era meio que um sistema de pivô, que você ficava mais ou menos no meio do canote de selim e você tinha uma deflexãozinha daquilo ali com um pivô no meio do caminho.
Agora eles mudaram o sistema completamente e eles importaram um pedaço da tecnologia da Domane SLR, e botaram nessa bike aqui agora, só que com uma certa mudança para a questão aerodinâmica. O ISOSpeed agora ele tem uma regulagem. Essa regulagem faz com que, se você deixar ela na regulagem mais mole, digamos assim, ou seja, você pode deixar a suspensão mais mole ou mais rígida. Se você deixar ela mais mole, ela vai ficar 17% mais confortável do que a Madone atual, e se você deixar ela na posição mais rígida, ela vai ficar 22% mais rígida que a atual. Então você pode... Esse gráfico aqui, ele até mostra, eu vou botar aí para vocês na imagem, que é o gráfico que mostra o quê? Se você deixar ele da forma mais dura, ele vai ficar bem mais duro, e se você deixar ele no meio do caminho, ele vai ficar que nem a atual. Essa linha do meio aí de 144 é a linha da bike atual, e essa curva em vermelho é as posições que você pode deixar esse carrinho. Para você ajustar esse carrinho do ISOSpeed ali, você só tem que soltar um parafuso e chegar ele para frente, para trás, e deixar onde você quiser que ele fique ali, se ele quiser ficar mais duro ou mais coisa. E como vocês podem ver aí no vídeo, a movimentação é uma movimentação bem grande, mas é uma movimentação que mexe ali na questão para te dar um conforto no quadril, mas não muda a rigidez da bicicleta. Então ela continua sendo uma bicicleta rígida, bastante aerodinâmica e com conforto. Então é realmente bem interessante, e essa mudança ficou incrível. A Domane, esse ajustezinho que ele tem, fica no seat tube mesmo ali para baixo. Só que aí os estudos mostraram que se eles fizerem dessa forma, com essa língua para frente ali debaixo do top tube, ela fica mais aerodinâmica. Então por isso que eles fizeram dessa forma. Então é isso, ela pode ficar desde menos 17% mais rígida, mais confortável, até mais 22% mais rígida. Então se você não gostar dela tão confortável assim, ela pode ficar mais dura. Só que mesmo com esses 22% mais rígida, ela ainda é mais confortável que uma bicicleta aero tradicional. Então essa parte ficou realmente bem interessante. E outra coisa legal é que eles fizeram um ajuste de retorno do ISOSpeed. Então eles têm o ajuste de rebote, que eles chamam, que é um elastômero que eles colocaram na parte interna, que faz o quê? Se você deixar ele muito mole, alguma coisa assim, na hora que ele chega para trás, alguns ciclistas, principalmente os profissionais, reclamavam que quando ela ficava vibrando, ela meio que ia te levemente empurrando para frente, por conta da volta do ISOSpeed. Agora, com esse elastômero que você pode ativar ou desativar, ele controla a volta ao ponto de que você não vai ficar saindo de posição. As geometrias dessa nova, porque antes você tinha a H1, que era uma geometria mais racing, e você tinha a H2, que era uma geometria mais confortável. A minha é a H2, que ela é um pouco mais slope, a frente é um pouco mais alta. Agora eles acabaram com essa diferença de 1 e 2 e eles criaram a 1,5. A 1,5, ela é realmente no meio do caminho, ou seja, você tem ela tem a frente um pouco mais baixa que a H2, mas um pouco mais alta que a H1, ou seja, ela é bem no meio do caminho mesmo. Então eles criaram essa geometria para agradar todo mundo, para não ficar essa coisa de duas geometrias da mesma bicicleta. Eles também têm essa questão de ter diferentes projetos para cada tamanho de quadro, fazendo que um comportamento de todas elas seja mais ou menos parecido. Principalmente a questão do ISOSpeed, o Felipe lá, o presidente da Trek, estava explicando que do ISOSpeed para cima, todas as bikes de todos os tamanhos têm o mesmo, dali para cima é o mesmo tamanho. Ou seja, então a parte de deflexão do ISOSpeed funciona exatamente da mesma forma. Então você tem uma variação ali de 3 a 6%, se eu não me engano, da diferença de comportamento de rigidez entre um quadro maior e um quadro menor. Ou seja, então aquela coisa, se você quer uma bicicleta mais rígida, compra um quadro menor, não funciona bem assim com essa bicicleta. Pode comprar qualquer quadro que a experiência vai ser mais ou menos a mesma. Outra grande mudança bastante importante com relação ao cockpit da bicicleta, o guidão. O guidão dessa bicicleta agora ele tem várias possibilidades de ajuste. Primeiro, pelo que eles falaram, não tenho certeza absoluta disso, mas imagino que seja isso, você consegue botar qualquer tipo de mesa nela. Apesar de que a mesa ela é agora separada do guidão, não é mais aquela coisa integrada, e o guidão tem possibilidade de ajuste de inclinação, ou seja, você pode botar ele mais ou menos 5 graus
do guidão mesmo, porque isso era um problema, porque muitas vezes o guidão integrado ele não dá esse tipo de ajuste, e esse tipo de ajuste muitas vezes faz diferença para algumas pessoas, do ponto de vista de bike fit e tal. Então eles tiraram um pouco da integração ali da frente, mas continua sem cabo aparecendo, nada. Eles melhoraram um pouco ali à frente. Os espaçadores, antes eram espaçadores que encaixavam, e na hora que você tirava o guidão eles caíam. Era um negócio meio confuso, e agora eles melhoraram isso, deixaram a coisa um pouco mais organizada ali na hora de você montar a frente. E esses ajustes do guidão tá bem legal, então acho que vai dar uma melhorada boa nesse ponto de vista de ajuste da frente, fit e toda essa parte. Então isso aí também é uma mudança bem importante, principalmente do ponto de vista da praticidade da bicicleta. Ela tá com a opção de freio normal. Eles fizeram uma bicicleta que tem uma versão com o freio que eles mudaram, não tem mais aquela abinha que abre ali na frente, eles passaram o freio para o lado de trás do garfo. Então ele funciona agora do lado de trás do garfo e você não precisa... A explicação é que, beleza, a maioria da galera quer modelo com freio a disco, imagina essa tendência agora, boa parte das pessoas vai querer ir para o freio a disco, mas você tem a opção de ainda, caso o cara queira e tal, ir com freio normal. Então você tem essa opção ainda nessa bicicleta. Mas o design ficou bem interessante, ficou com um espaço de tire clearance ali, de espaço livre para o pneu, para pneu já até 28, então o que é bom, né? É assim, até questionei lá, pô, mas e um pneu de 30, 32 e tal? Só que uma bicicleta aero com pneu 32, fica uma coisa é a Domane ter o 32, que é uma bicicleta mais de endurance, mas a bike aero, como se entende que é uma coisa mais coisa, até um pneu 28, a Trek entendeu que está de bom tamanho. Vão ter também os modelos dedicados para as mulheres, não vai ter diferença de quadro, vão ser simplesmente mudanças de pontos de contato mesmo. Então para as mulheres vai ter guidão específico, selinho, mas o quadro vai ser o mesmo. Os modelos disponíveis, eles vão ter o modelo SLR 9, se eu não me engano, o SLR 6, que vai ser uma bicicleta que vai ter o mesmo quadro da Top, só que com uma configuração, ele vai vir com o Tegra mecânica, vai custar metade do preço da Top de linha, mas vai vir com o mesmo quadro, só os specs ali que vão vir, roda, e o grupo vai vir mais barato, mas ainda são boas especificações, e vai vir com metade do preço. Aí depois eu publico aqui certinho qual vai ser a linha completa da bicicleta. O vlog já está ficando gigantesco. A bike está realmente muito bonita. As cores eles trouxeram ali pra gente 2 Project One, que inclusive o Project One vai estar disponível aqui no Brasil agora, para você já entrar e já, se você quiser fazer uma bicicleta personalizada, você já pode fazer, encomendar. E eles trouxeram tanto aqui a Trek Segafredo, vai usar agora no Tour de France, que começa agora sábado, amanhã, né? E também a outra versão Project One ali, que tá com a cor meio lusco-fusco ali, que é esse tal desse Icon, que é as novas pinturas Icon exclusivos para a Madone, que é uma cor assim meio lusco-fusco, assim, que ela muda de cor. Bom, mas é isso, agradecer aqui a Trek pelo convite, ficou muito bonita a bicicleta, vocês sabem que eu gosto bastante dessa bike, valeu aí pela exclusividade desse jantar aí de hoje, para poder conhecer a bicicleta, foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, canal, passadinha no Patreon, vou deixar o site da Trek aqui para que vocês possam dar uma olhada. E é isso aí, galera. Até amanhã. Amanhã tem mais um evento, eu vou filmar mais algumas coisas lá sobre a Trek, vai ter um café da manhã com o resto da galera aqui. Falou, abraço pra vocês, tchau!